Dandela. Acho que tem alguém que está com... Tem alguém com o áudio aberto. Com o áudio aberto. Sou eu. Eu vi que estava em espanhol. Então, gente, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início à última reunião desse grupo de residentes. Diga-se de passagem, um grupo de residentes muito ativo, maravilhoso. Quero aqui deixar meu agradecimento a todos vocês nessa reunião. E espero que vocês continuem exatamente assim, né? Para onde vocês forem trabalhar, né? Eu acho que isso é realmente muito importante. E, de qualquer forma, vocês sabem que o serviço está sempre aberto para vocês, para o que vocês precisarem. Isso aí tem que também deixar bem claro para vocês. E, como a gente não podia deixar de ser, né? Hoje, a Elisa vai apresentar o artigo científico e depois o Gessé vai apresentar o caso clínico. Então, vamos lá, Elisa. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Eu sou Elisa Andrade e trouxe um artigo científico para a gente discutir. Esse artigo foi sugerido pelo Dr. Rodrigo Surjan e fala sobre os tumores pancreáticos incomuns e pseudotumores. Então, para a gente fazer uma introdução, os pseudotumores pancreáticos constituem um grupo heterogêneo de patologias pancreáticas, dentre eles tem a pancreatite crônica, a pancreatite autoimune, a pancreatite do suco, o gluteus pancreatitis, o baço acessório, a lipossubstituição pancreática e hemorragia pancreática. Já no outro grupo, dentre as neoplasias pancreáticas incomuns, a gente tem as neoplasias pancreáticas de baixa incidência, que dentre elas a gente tem o tumor epitelial papilar, as neoplasias císticas, as metástases pancreáticas, então as metástases para o pâncreas, as doenças linfoproliferativas, o carcinoma de células acinárias ou o anaplásico, e as lesões mesenquimais, que são o sarcoma, o lipoma, o chivanoma e o linfangioma. Qual a importância desses dois grupos? Essas lesões, elas mimetizam o adenocarcinoma pancreático, e isso dificulta o diagnóstico. Para o adenocarcinoma pancreático, o tratamento seria a cirurgia, e para essas lesões, nem sempre a cirurgia é o tratamento curativo. De 1,6% a 30% dos casos, então, tem um falso positivo para adenocarcinoma pancreático nessas lesões. O objetivo dessa revisão foi caracterizar lesões dos grupos de pseudotumores pancreáticos e tumores pancreáticos incomuns para auxílio diagnóstico. O método foi um estudo descritivo das principais características clínicas e dos achados das imagens dessas lesões. Então, a primeira lesão que ele descreve é a pancreatite crônica, que tem uma etiologia mais comum, seria o etilismo, de 70%, e a coledocolitíase, em 20% dos casos. Tem risco aumentado de neoplasia pancreática, que gira em torno de 1,8% em 10 anos, e isso aumenta para 4% em 20 anos. O quadro clínico, qual é? É uma epigastalgia em 95% dos casos, cursa com perda ponderal, sinais de deficiência endócrina, exócrina com má absorção e esteatorreia em 80% dos casos. As características clínicas que chamam a atenção para a gente são aqueles pacientes que chegam, pacientes jovens, masculinos, com histórico de etilismo e um CA19-9 normal. Podem cursar com uma massa inflamatória de apresentação heterogênea. Aqui na CPRE, esse artigo tem bastante imagem. A gente vê um ducto pancreático principal dilatado, pode cursar com uma estenose no terço, na cabeça do pâncreas, atrofia pancreática aqui na tomografia, atrofia pancreática, algumas calcificações granulares difusa, focos de calcificação, uma massa e o ducto pancreático dilatado. Já na ecoendoscopia, o que a gente vê? A gente vê essa lobularidade difusa do parênquima pancreático, parece uma nuvem, pode ter alguns cistos, cálculos intraductais e muitas vezes tem sombra acústica posterior. E, para isso, a gente tem os critérios de Rosenman, que tem os critérios maiores, A, o maior B e os menores, para o diagnóstico de certeza, os achados sugestivos e os achados indeterminados para pancreatite crônica. Por que isso é importante? Porque a gente precisa diferenciar a pancreatite crônica do adenocarcinoma pancreático. Em relação aos exames de imagem, o que a gente vê na pancreatite crônica? Que tem focos difusos de calcificação no parênquima pancreático, tem uma dilatação que é irregular do ducto pancreático principal,
a razão do diâmetro entre a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior é menor do que 1, diferente do adenocarcinoma pancreático, no qual a gente vê uma obliteração da gordura perivascular entre a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior. Essa dilatação já é leve e irregular do ducto pancreático, tem uma redução do parênquima e a razão entre o ducto e o parênquima é menor do que 0,5, tem o sinal do duplo ducto, então a gente vê o ducto pancreático principal dilatado e o colédoco dilatado, e a razão do diâmetro entre a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior é maior do que 1. Já mudando para a pancreatite autoimune, ela pertence ao espectro das doenças sistêmicas que estão relacionadas ao aumento do IgG4. Ela pode se sobrepor ao adenocarcinoma pancreático. E o quadro clínico é de uma dor abdominal com fadiga e icterícia. As características clínicas sugestivas e o que a gente precisa procurar são níveis séricos de IgG4 elevados, normalmente 2 vezes o valor normal, que seria de 140 miligramas por decilitro. Esses pacientes muitas vezes cursam com icterícia obstrutiva e apresentam uma resposta importante à corticoterapia. A pancreatite autoimune ela pode ser difusa na maioria dos casos, então ela comete todo o pâncreas, ela pode ser focal ou multifocal. Aqui na tomografia, o que a gente vê? A gente vê essa massa envolvendo a cauda do pâncreas. Esse pâncreas ele fica com aspecto em salsicha. E essa daqui é uma tomografia pós o corticoide. Então, que a gente vê uma resposta importante pós a corticoterapia. E também pode ter uma estenose do ducto do colédoco distal, nesses casos, pela inflamação. Já a pancreatite do suco, o groove pancreatitis, é uma forma incomum de pancreatite crônica, muitas vezes associada ao etilismo, leva a um processo inflamatório limitado ao espaço entre a cabeça do pâncreas e o duodeno, então fica tudo inflamado, infiltrado nessa região. Tem uma massa heterogênea que alguns trabalhos descrevem como uma massa com aspecto em folha, e aqui, nessa imagem de tomografia, a gente vê essa massa heterogênea. Já o baço acessório é um tecido esplênico intrapancreático por autotransplante ou por causa congênita. O que acontece? Ele pode estar localizado devido à migração embrionária, então ele pode estar localizado no ligamento gastroesplênico, espleno-renal, nas paredes gástricas ou na cauda pancreática. Aqui a gente vê, aqui na cauda. E essa daqui é a fase arterial pós-contraste, que a gente vê na cauda do pâncreas, o baço acessório. Já os pseudotumores pancreáticos, falando em relação à lipomatose pancreática, é uma infiltração gordurosa ou uma lipossubstituição pancreática, que muitas vezes está associada ao diabetes, ao uso crônico de corticoide, à doença de Cushing ou a doenças que usam corticoide e a desnutrição. Ela é uma operação confinada muitas vezes à cabeça do pâncreas e ao processo uncinado, tem uma aparência de massa ao exame de imagem, que a gente vê aqui, ó, essa lipomatose pancreática, ou por essa substituição por gordura, a gente não consegue muitas vezes delimitar o pâncreas. Então, na tomografia, a gente tem o que se chama de pâncreas fantasma. Já em relação à hemorragia pancreática espontânea, é uma hemorragia maciça, sem uma lesão aparente, ou uma inflamação, ou um aneurisma conhecida. Muitas vezes, ela está associada ao uso de anticoagulante. Tem uma mortalidade em torno de 30%. O que acontece? Essa massa tem uma aparência heterogênea, associada a uma leve dilatação do ducto pancreático principal. Então, o que a gente vê? No começo tem uma massa de alta densidade. Após cerca de 3 a 5 dias, essa massa se organiza, diminui a inflamação peripancreática e aí a gente consegue delimitar um pouco melhores as estruturas e tentar reconhecer a causa dessa hemorragia. Indo para a parte das neoplasias pancreáticas incomuns, nós temos a neoplasia pseudopapilar sólida, o tumor de Franz, que tem um comportamento agressivo, ele é dependente de progesterona, ele é mais frequente em mulheres jovens, é uma lesão confinada ao pâncreas na maioria dos casos, e porém 20% pode ter invasão, pode ter metástase hepática, como a gente vê aqui.
Então, essa massa hipodensa, aqui em T2 a gente vê um componente sólido e um componente cístico, em T1 aqui a gente vê um pouquinho melhor esse componente sólido dessa neoplasia. Indo para as lesões císticas, então a gente tem o cistoadenoma seroso, é uma lesão benigna que acomete 3 mulheres para um homem. Ela é mais frequente na cabeça pancreática, é uma imagem com aparência em favo de mel. Essa imagem é de uma ecoendoscopia que a gente fez ontem. Tem uma lesão cística multilocular, tem uma imagem em favo de mel, normalmente são cistos pequenos, menores que 2 centímetros, com uma cicatriz central. Já a neoplasia cística mucinosa é o tumor cístico mais comum do pâncreas, acomete mulheres entre a 4ª e a 5ª década de vida, são consideradas lesões pré-malignas, por isso que muitas vezes é indicado o tratamento cirúrgico. A imagem é de uma massa ovalada, no corpo ou cauda do pâncreas, com presença de calcificações diferente da lesão serosa, que era central. Na mucinosa, essas calcificações são periféricas em 10 a 25% dos casos. E esses cistos são maiores. Aqui, na tomografia, então, a gente vê essas septações. Aqui na ressonância, a gente vê o realce dessas septações desses macrocísticos, que normalmente são maiores que 2 centímetros. Já a metástase no pâncreas é incomum e, quando ela ocorre, normalmente é por neoplasia renal. Então, muitas vezes, por contiguidade, ela tem essa metástase pancreática, mas pode ter metástase por sítio primário no pulmão, na mama, por melanoma ou por lesão coloretal ou prostática. Aqui a gente tem uma lesão metastática para o pâncreas, onde a gente vê o duodeno, uma lesão por melanoma, a gente vê uma lesão hipervascular nessa região. E aqui, na metástase por melanoma, na cabeça do pâncreas, e vê toda essa infiltração pela metástase no pâncreas. Já o carcinoma de células acinárias é uma doença agressiva, onde a sobrevida é em média de 19 meses. O quadro clínico é de dor, distensão abdominal. Muitas vezes são identificados nódulos subcutâneos, necrose e gordurosa ectópica, e esses pacientes podem ter queixo de poliartrite. A imagem é de uma massa sólida hipovascular. A gente vê aqui. Esse daqui é do carcinoma de células acinárias. Já por carcinoma anaplásico, ela é uma neoplasia rara, agressiva, que muitas vezes ao diagnóstico já tem metástase hepática, e a imagem é de uma lesão infiltrativa com áreas de necrose, que a gente consegue ver aqui essas áreas de necrose. O linfangioma é um acometimento raro, acomete principalmente a 5ª década, o linfoma, perdão, ele é raro, acomete principalmente a 5ª década de vida. O subtipo mais comum é o de células B. O quadro clínico é uma dor abdominal, esses pacientes têm perda ponderal e podem ter massa palpável. O acometimento preferencial local é a cabeça do pâncreas, é uma lesão homogênea, infiltrativa, que não leva à dilatação do ducto pancreático principal. Então, a gente vê essa massa, que ela é homogênea, envolve os vasos, as estruturas vasculares sem infiltrá-las, e que não tem dilatação do ducto pancreático principal. Dentre os tumores mesenquimais, a gente tem o linfangioma, que ele é raro, ele acomete principalmente mulheres, e isso tem relação com a embriologia, e acomete o pâncreas distal na maioria das vezes. Então, são massas multicísticas com septações, que a gente consegue ver aqui nesses exames de imagem, nessas tomografias. Já os sarcomas primários do pâncreas também são raros, dentre eles o mais comum é o leiomiosarcoma, são lesões grandes, sólidas e homogêneas. Essa massa na cabeça do pâncreas, onde a gente consegue ver essa lesão sólida. E o ducto pancreático principal é normal. O chivanoma do pâncreas, ele é muito raro, ela é uma lesão heterogênea, sólida, bem delimitada, tem vasos sem invasão, ele pode ser hiper ou hipovascular, mas ele não comprime os vasos.
ao contrário, eles podem comprimir os vasos, mas não invadem. Aqui, vasos sem invasão. Como conclusão dessa revisão, o trabalho tinha o objetivo de levar uma avaliação cuidadosa da apresentação clínica e dos achados de imagem, que isso pode auxiliar o diagnóstico diferencial entre essas lesões e o adenocarcinoma pancreático, e assim evitar procedimentos invasivos desnecessários. É isso. Obrigado, Elisa, por essa aula. Eu acho que essa aula é uma aula importante, porque ela mostra exatamente, né, a enorme gama de lesões neoplásicas e não neoplásicas, né, que diferem da principal causa de massa na glândula pancreática, que é o adenocarcinoma, né? Então, vocês viram aí um pupurri de inúmeras lesões diferentes, né? De todas aqui que a gente viu. Eu confesso que teve umas 2 ou 3 aí que até hoje eu não vi, mas, por exemplo, o chuvanoma de pâncreas eu já vi sarcoma, nós vimos um sarcoma agora recentemente, né, daquela professora de italiano, que foi inclusive operada e está fazendo uma avaliação genética lá no HC em Ribeirão Preto, né, porque realmente é um caso extremamente... E ontem mesmo a gente estava discutindo esse caso lá em Ribeirão e eles acham que realmente é um sarcoma, é um leiomiosarcoma primário mesmo do pâncreas, né? Então, se o diagnóstico da peça operatória for realmente igual ao diagnóstico, né, feito pelo FILA da massa por ecoendoscopia e a biópsia core, acho que vai ser o primeiro caso na literatura de diagnóstico por biópsia core de um sarcoma, de um leiomiosarcoma, né, na literatura. Então, realmente é um caso extremamente interessante, um caso muito, muito interessante, e os cirurgiões lá de Ribeirão disseram que a lesão é pancreática mesmo, uma coisa impressionante. Quer dizer, com invasão, né? Eles consideram como pancreática, fica muito difícil dizer, o FILA pode até dizer mais alguma coisa depois. Mas realmente isso aqui mostra, né? Eu acho que isso que é importante, mostra toda a gama de massas, né? De lesões que podem mimetizar. E acho também interessante aquilo que o surgiu. Você sabe que depois desse trabalho até me animei mais mesmo em fazer uma pesquisa de todas as lesões que a gente encontra, né? E a gente não tem o diagnóstico. Eu queria ouvir o comentário aí do Surjan, queria ouvir o comentário a respeito disso do Marcos Clarence, se vocês já viram alguma coisa diferente, a própria Raquel. Eu acho que isso agora a gente gostaria muito da contribuição de vocês, né? Acho que é importante. Tudo bem, gente? Surjan, você está mostrando o que aí? Então, eu acho que tem uma coisa que faltou. Você tem que compartilhar sua tela, Surjan. Deixa eu parar a minha. Compartilha a sua tela. Dá para enxergar ou não? Dá. Tá, desculpa, porque acabei de ligar meu computador, então eu estou filmando do meu celular. Tem uma coisa que faltou, foi um comentário sobre um tipo de lesão que eu acho que esse artigo não abordou, que eu acho que faltou. Eu vi um caso que acabou sendo operado e seria tratado com corticoide, sarcoidose. Sarcoidose também é um comprometimento pancreático, absolutamente mimetiza, olha essa imagem aqui, ó, mimetiza um adenocarcinoma de pâncreas. Nesse caso, o que a gente poderia ter de dica na sarcoidose é que geralmente evolui com outras linfadenopatias. Então, assim, eu lembro que o caso que eu vi ser operado acabava tendo uma linfopatia torácica que não foi investigada. Então, existem 2 tipos de lesão relacionados à sarcoidose. Os nódulos sarcoidóticos em si, pancreáticos, evolui até com dilatação de via biliar, tudo. O caso que eu vi foi um caso de cabeça do pâncreas que abriu o quadro clínico com uma icterícia obstrutiva, e esse daqui é uma reação sarcoidoide, que, na verdade, é associado a outros tipos de neoplasia e é por bloqueio de drenagem linfática. Então, esse é um diagnóstico diferencial. E eu só queria fazer mais um comentário, acabei já conseguindo achar um caso clínico aqui, ó. Eu nunca vi melanoma pancreático, tá? Mas nós já vimos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Acharam o primário? Então, na verdade, é assim, nós temos um capítulo até que já está publicado na literatura sobre as metástases do pâncreas, né? Ou seja, metástases que se alojam no pâncreas.
E desses, acho que nós temos uns 2 pacientes com melanoma. Outra doença que não está descrita aí, que a gente tem, por exemplo, é tuberculose pancreática. Nós temos já... tuberculose pancreática, né? Também nós temos, né? Dois pacientes. Então, quer dizer... granulomatosa, né? Exatamente. Como a sarcoidose. Agora, exatamente. Nesse caso de vocês, acharam o primário? Não. Os 2 casos não foram achados o primário. Inclusive, um paciente até morreu, era um senhor negro, muito forte e tal, e que ele teve um quadro de pancreatite aguda. E quem fez o diagnóstico de melanoma foi o Fila, né? Que apareceu aí agora, né? Foi o Fila que fez esse diagnóstico. Muito tempo atrás. Não é de agora, não. É de muito tempo atrás. Lesão amelanocítica? Não. É que o Fila pode te dar maiores informações. Bom dia, Fila. O melanoma primário muitas vezes regride, você não acha o primário mesmo. Olha lá, isso é importante, tá vendo? Vou só fazer um comentário para vocês, porque eu até publiquei isso. Eu uma vez operei, isso faz uns 5 anos. Ela tá viva, tá? Essa moça tá viva, ela era jovem, uma arquiteta, ela deve ter uns 45 anos. Uns 5 anos atrás, a gente operou um melanoma amelanocítico de duodeno de 8 centímetros, tá? E essa paciente foi extensamente investigada. E nada. Tudo que vocês podem imaginar e nunca se achou primário. Sim, né? Aí fica sempre aquela discussão dos vanishing, né? Então, geralmente, o melanoma, quando ele acaba começando um comportamento clínico de maior agressividade, mandando metástases, às vezes a lesão primária desaparece. É verdade. Mas existe a presença de melanócitos dentro do tubo digestivo. Uma provável migração dessas células no período embriológico através do ducto ônfalo-mesentérico. Então, assim, a gente tem melanócitos no nosso tubo digestivo. Provavelmente a função deles é relacionada com a imunidade do tubo digestivo, né? Ativação de linfócitos, produção de imunoglobulinas. Então, assim, a gente tem melanócitos no nosso tubo digestivo. Eles geralmente estão no delgado, provavelmente próximo a onde seria uma persistência do ducto ônfalo-mesentérico, por exemplo, de divertículo de Meckel. Então, pessoas que têm divertículo de Meckel patente, geralmente têm uma maior presença de melanócito no tubo digestivo. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente poderia ter migração de melanócito para outras porções do tubo digestivo, mas a gente tem essa discussão de que, pelo menos ao duodeno, essas células podem estar lá. Será que em algum ponto a gente poderia ter melanócitos dentro do parênquima pancreático? Isso aí, não sei, acho bem mais difícil. Isso aí mas quem pode responder. Isso aí quem pode responder é o Fila, né? O Fila pode responder isso. Tem uma rápida pesquisada agora, e tem alguns casos na literatura de lesões melanocíticas, de melanomas pancreáticos também sem o diagnóstico do primário, né? Então fica essa briga na literatura, se foi um primário que foi vanishing, né? Ou até que ponto a gente pode ter um primário cutâneo, ou de outro lugar, ou de esclera, ou de onde for, de mucosa, que desapareceu e mandou a metástase, ou se você pode realmente ter um primário, e até que ponto a gente pode ter primário no tubo digestivo de melanoma. E aí, Fila? Tá. O lugar mais comum para encontrar melanócito na prática é esôfago. Claro, eu preciso estudar, nunca vi no pâncreas. Queria só aproveitar a deixa do melanoma no tubo digestivo, principalmente no delgado. Eu acho que é importante para quem está na prática clínica que a clínica que ele provoca, o melanoma no tubo digestivo, no intestino delgado, é a intussuscepção. Ele se apresenta como pólipos pediculados, longos, com pedículos longos, e aí o movimento do pedículo faz a intussuscepção. Então, acho que é super importante pensar nisso, né? E das causas de granuloma no nosso meio, acho que a gente tem sempre que lembrar a ascaridíase, esquistossoma e os fungos, né? As micoses profundas. Blastomicose é mais comum, principalmente em região de Ribeirão, Botucatu, né? Então, bem lembrado, viu, Fila? Bem lembrado. Eu esqueci da blastomicose. Enquadrar a sarcoidose, claro, já falaram aí nas doenças granulomatosas, mas no nosso meio, esquistossoma às vezes faz pseudotumor, o ascaris também faz pseudotumor,
mas o mais comum, claro, tuberculose e blastomicose no nosso meio. Perfeito. Eu queria saber a opinião, queria algum comentário da Raquel, do Marcos Clarencio, de Humberto, se eles já viram alguma coisa bem diferente. Raquel, bom dia. Obrigado mais uma vez por participar da reunião. Bom dia a todos. Parabéns, Elisa. É sempre bom a gente estar revendo, porque estas situações mais atípicas é difícil realmente o diagnóstico. Lembrando dos casos, nós tivemos recentemente aqui na universidade um caso de blastomicose mesmo, que comprometendo o pâncreas e fazendo uma citiquilose, que ainda estamos com uma dificuldade danada de tratamento. Então, é isso que eu me lembrei de um caso atípico. Foi operado, Raquel? Não, nós estamos tratando numa dúvida clinicamente, tá? Porque a discussão nossa é que não, nesse momento não teria, eu acho que não vai ter indicação cirúrgica. Raquel, não vale a pena operar, viu? Nós estamos fazendo um levantamento em Ribeirão Preto, nós temos 30 e quase 37 pacientes, que desses 37, 9 foram operados e eles evoluíram mal. E todos com blastomicose. É mesmo? Agora, o duro é fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico. E lembrando só um comentário sobre a infiltração gordurosa do pâncreas, a lipossubstituição, que é um assunto interessante para o gastroenterologista clínico em especial, que eu acho que é uma entidade que está sendo conhecida agora nos últimos anos. Nós fizemos uma revisão com o nosso residente, ele fez um TCC há um ano atrás, onde nós encontramos num grupo de 100 pacientes, aproximadamente 30% de lipossubstituição, mas nenhum caso foi apresentação como massa. Todos eles eram um quadro difuso. Que não foi difícil o diagnóstico. O que chamou a atenção, que a gente já vem vendo na literatura, é a associação direta com um risco aumentado cardiovascular. Então, talvez, daqui a pouco, nós vamos ter uma esteatose pancreática, uma doença definida semelhante à esteatose hepática. Só um comentário, mas eu confesso que eu nunca vi assim, eu nunca vi. Nesses casos, não teve nenhum como massa. O radiologista sempre conseguiu diferenciar o diagnóstico e não precisou nem fazer biópsia, foi um diagnóstico por imagem. E o diagnóstico desse TCC foi feito por radiologia, pela tomografia computadorizada? Pela ressonância. Pela ressonância. Pela ressonância existe uns cálculos que eles fazem para determinar a quantidade de gordura, como é feito no fígado, tem um cálculo especial para ser feito, para dar esse diagnóstico aí, digamos, aproximando-se da certeza. Tá? Legal. Porque é muito claro bacana. Que é bem bacana mesmo, nós estamos para... Quero ver se o nosso residente finaliza para a gente publicar isso aí logo. Eu acho que, Raquel, uma coisa interessante seria falar para o seu residente se ele não quer um dia apresentar aqui na reunião. Eu acho que ele podia apresentar esses resultados desse TCC, porque essa é uma coisa interessante que realmente na literatura está cada vez mais se discutindo. Eu acho que valeria a pena se você puder convidá-lo para fazer isso aí. Sim. Aí fica à vontade nas próximas reuniões. Tá? Combinado. Beleza. Marcos. Oi. Doutora Raquel. Oi. Diga. Se já não bastasse o NASH, agora a gente vai ter o NASP, é isso? Exato, isso mesmo. Exatamente. Mais Exatamente. Exatamente. Legal, muito interessante, bacana. Bem interessante mesmo. Marcos, você quer fazer algum comentário? Humberto. Doutor, aqui é o Facundo. Oi, Facundo. Bom dia a todos aí. Que bom que dado importante isso da doutora Raquel, porque na verdade a gente vê bastante, não é tão incomum ver aquela lipomatose pancreática. E aquilo que a doutora disse, um pâncreas normal, assim, tipo assim, das características normais, só que o parênquima é mais hiperecoico, para ter em conta. E outra coisa que eu queria perguntar do linfangioma, doutor. Nesse ano a gente não teve possibilidade de ver pelo menos que eu que Sim, nós tivemos um linfangioma de pâncreas, sim. Nós tivemos um linfangioma de pâncreas. Linfangioma? Um linfangioma. Não me lembro. E ele tem como se fala, como diagnóstico, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, ele tem a ver com
dentro dos critérios diagnósticos com aumento da quantidade de... Tem triglicérides dentro na hora de funcionar? Tem triglicéridos? Não, a gente nunca pesquisou esse tipo de prova. Normalmente a gente trata como se fosse uma lesão cística neoplásica mesmo do pâncreas. Linfangioma, acho que nós temos pelo menos uns 4 ou 5 pacientes com linfangioma, todos mulheres que eu me lembro, assim, bem en passant. Todos são mulheres. Eu me lembro numa aula que falaram da quantidade de triglicérides, eu não lembro o número, mas que tinha aumentado no linfangioma. Sim. Doutor Celso. Oi. Jerusa. Oi, Jerusa, bom dia. Bom dia, só para complementar o que o Facundo está perguntando. É um dos diagnósticos principais, dos critérios, quando a gente não tem uma característica na punção tão importante. Por exemplo, eu puncionei o linfangioma que veio bronquiloso totalmente. Naquele momento, já me chamou a atenção de pesquisar o triglicérides e veio realmente muito aumentado. E na histologia também veio, acho que foi a irmã do Otávio, a Juliana, que fez o diagnóstico. Ah, que legal. Na microhistologia. Mas eu já tive um outro caso recente e que realmente não era característico, a função do líquido não veio, que realmente pode acontecer de não vir quilosa ou não, né? E a pesquisa também veio com triglicéridos aumentados. Perfeito. Então, é legal da gente, às vezes, pensar... depois que a gente tem, lógico, um primeiro diagnóstico, a gente já fica orientado e quando tem material suficiente, né? Porque muitas vezes não tem, porque o linfangioma normalmente são lesões grandes, então dá para fazer a pesquisa de CEA, dá para fazer a pesquisa de triglicérides e dá para poder a gente ter material suficiente para pesquisar. Fila, você tem alguma característica, alguma característica da punção para o linfangioma? Quando a gente está falando de tumor propriamente dito, linfangioma, você vai ver paredes vasculares muito delgadas e que a imunistoquímica vai ser positiva para o CD31, por exemplo. Uma coisa que é importante às vezes distinguir, principalmente quando a lesão não for muito grande, é linfocele. É comum acontecer uma obstrução da drenagem da linfa num linfonodo retroperitoneal e toda a cápsula dele acaba envolvendo um acúmulo de linfa, totalmente quilosa, como vocês já disseram. E aí, na biópsia, praticamente só vem linfócito maduro. Tá? Então, linfocele e linfangioma são distintos, mas podem dar imagens semelhantes. Né? Perfeito. Perfeito. Celso. Oi. Bom dia a todos. Ô, Humberto, bom dia. Tudo bom? Então, só para ilustrar aqui a discussão, a gente está há pouco tempo fazendo a ecoendoscopia aqui, e você, Celso, talvez se lembre, a gente até apresentou aqui, de um caso que era uma lesão numa mulher jovem, uma grande lesão cística do pâncreas, que foi diagnosticado pela tomografia como cisto mesentérico, como pseudocisto na ressonância. Nós fizemos a eco e não tínhamos dúvida que era um mucinoso. Exatamente. E era um linfangioma. Exatamente, é isso mesmo. Quando eu olhei, eu nem quis biopsiar, me lembro bem desse caso. Nem quis biopsiar, falei, pode mandar operar. Exato. E o que motivou foi um achado em exame ginecológico, ultrassom de parede. Um outro caso aqui para ilustrar, quer dizer, para a gente realmente ficar atento, uma senhora de perto de 60 anos, parente de médico, que veio fazer uma eco por uma imagem na ressonância sugestiva de IPMN secundário. E na eco se encontrou uma lesão mais na cabeça do pâncreas, como se fosse um adenocarcinoma. A punção com a biópsia, com a agulha de 20 Gauge, não mostrou célula neoplásica. Essa paciente, por ser parente de médico, foi para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, e marcaram até a cirurgia dela. Conversando com a médica da família,
Olha, aguarda mais um pouquinho, aí GG4 lá embaixo, nada positivo, e a paciente com um pouco de emagrecimento, dor, um quadro sugestivo de tumor mesmo. E foi aguardado, e depois de um tempo, o diagnóstico, a gente pensou em repuncionar, mas o diagnóstico ficou feito com a ressonância, aquela imagem da salsicha aqui, né, que a Elisa mostrou, ficou bem evidente, e aí a IgG4 explodiu. Então, foi um segundo. E um outro caso que a gente teve aqui, né, além de pancreatite crônica, pseudotumoral, a gente teve um caso também de tumor renal com metástase para o pâncreas, uma história muito antiga que não se até tinha se esquecido, ninguém falava mais na história de tumor renal operado do paciente, e mais uns 15 anos para frente ele apresentou com uma hemorragia digestiva e tinha uma lesão pancreática com invasão para o bulbo do adenal. Exatamente. Com alguma certa de invasão. E, no final das contas, era um tumor de células renais metastático. Então, assim, com pouco tempo de ecoendoscopia, né? De eco e de método aqui, a gente já teve algumas pegadinhas, quer dizer. Você vê como a ecoendoscopia mudou a visão, né? Em relação. Você vê nessa mesma aula aqui, a própria Elisa fala que a neoplasia mucinosa hoje é a mais comum. E quando a gente estava na escola, né, Humberto? Você lembra muito bem disso, o próprio Fila também lembra bem disso. Quando a gente estava na escola médica, a lesão cística mais comum era o pseudocisto. Não, eu não era desse tempo, não. Tá certo, você é muito mais jovem que eu, Humbertão. Você é muito mais jovem que eu. Não é desse tempo. Tá bom dia, Celso. Fala, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia. Parabenizar aí a Elisa, que depois eu vou querer, Celso, a referência desse artigo que eu entrei atrasado aí, né? E a gente fica assim, abismado a diversidade de patologias no pâncreas, numa glândula pequena, né? É enorme, né? Tem coisa aí que realmente só de vez em quando você encontra. Mas nesse período todo, teve até um caso... Só fazendo um parêntese no que você está falando, Marcão, olha a diferença entre o pâncreas e o cólon, né? O colo a gente só fica discutindo polipinhos. Não, rapaz. É muita coisa. Ou retocolite, ou doença de Crohn, ou pólipo, ou câncer. E acabou. Ó, das lembranças assim, que eu trago, aquele caso, Celso, da pancreatite autoimune, e que a gente pensou que era um TNE, né? Em um jovem, né? Você lembra desse caso também? Né? Esse caso aí é para não esquecer nunca mais, né? Emblemático. Baço ectópico também, que o pessoal achava que era TNE e não era. Teve um caso aqui também de uma massa e era linfoma, né? Bem, extosomose, que o professor Fila falou, eu nunca vi aqui, né? Como aqui é uma área que tem uma frequência grande de extosomose, eu já vi tumor no colo mimetizando adenocarcinoma e era extosomose, eu já vi isso aí. Agora, tudo isso aí, Celso, nos leva a pensar que hoje a gente não pode mais ter a possibilidade de levar o paciente para a cirurgia sem ter a biópsia. Realmente eu estou convencido disso. E outra coisa que eu estava assim, analisando, até com o Jomar e com o Vitor, eu não sei por que a Boston ainda mantém a outra agulha, já que a agulha tribiselada é uma agulha ótima. A semana passada, a gente teve um caso no pâncreas de 10 milímetros a lesão e que a amostra é algo extraordinário em relação à outra. Por que ainda vende a outra agulha? Entendeu? Eu não entendo. Então, a FNB, cada vez mais, é o que vai prevalecer no nosso dia a dia na punção. Né? É isso mesmo. Então, massa no pâncreas tem que ter a biópsia, tem que ter a PAF, a punção. Isso aí eu estou convencido. É isso mesmo. Bom, gente, vamos passar agora, então, para o caso clínico, que eu acho que é um caso clínico extremamente interessante, que vocês vão gostar também, né? E é mais um desses casos que tem bastante a ver com a aula que a Elisa mostrou. Vai lá, Gessé, é você, né, que vai apresentar? Isso, chefe. Bonita imagem, hein, Gessé?
Vamos lá. Vamos lá. Bem, então, bom dia a todos. Dando continuidade aí à nossa reunião clínica, seguindo a mesma temática que já foi discutida anteriormente, nós trouxemos 2 casos para discussão nessa temática de diagnósticos diferenciais. Então, no caso clínico 1, trata-se de um paciente de 69 anos de idade, masculino, médico, cuja queixa principal foi um nódulo em cauda do pâncreas há cerca de 5 meses. A história da moléstia atual, ele era previamente ísdo, assintomático, né? E havia um histórico de cistos hepáticos diagnosticados por um ultrassom transabdominal há cerca de 5 anos. Há 5 meses, ele se submeteu a uma TC com contraste, né, para acompanhamento desses cistos hepáticos. TC esta que foi solicitada por ele mesmo para acompanhar esses cistos, sendo diagnosticado um nódulo em cauda de pâncreas. A ressonância nuclear magnética de abdômen que foi realizada após a TC apresentou achados similares aos que foram observados na tomografia, sem definição diagnóstica. Então, o paciente ele foi encaminhado para avaliação por ecoendoscopia. Nos antecedentes patológicos não havia nada digno de nota, o paciente não tinha nenhuma medicação de uso crônico. Como antecedente familiar, tinha uma história de um pai, né, com histórico de mieloma múltiplo e óbito aos 64 anos de idade. Hábitos e costumes, negava tabagismo e referiam a etilismo esporádico, e no exame físico sem alterações. O paciente era assintomático. Essas imagens são da tomografia que o paciente realizou há cerca de 5 meses atrás, que diagnosticou o nódulo na cauda do pâncreas, né? Aqui do lado esquerdo do slide, nós podemos ver cortes axiais na fase portal, apresentando aqui na bolinha a lesão nodular, né, com uma calcificação central na cauda do pâncreas. Aqui do lado direito, cortes coronais também na fase portal, aqui a confluência espleno-mesentérica apontada pela seta, e aqui no corte coronal a topografia da cauda do pâncreas, onde estava a lesão nodular. Nesse ponto aí, deixa eu dar uma... Nesse ponto aí, eu queria saber rapidamente, Marcos, Clarence, Humberto, vocês têm algum diagnóstico? Ou a própria Raquel, você faria algum diagnóstico, Raquel? Rapidamente. Sim, não, e qual diagnóstico? Ninguém quer arriscar nada? Todo mundo calado? Celso. Fala. Bem, a gente pensa aí em TNE, né? Um baço acessório, tem essas calcificações aí que não é comum, né? Até mesmo uma neoplasia, um adenocarcinoma, enfim, as coisas que me vêm à mente agora no momento, entendeu? Ó, a gente está vendo uma lesão de característica hiperdensa, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Uma lesão de característica hiperdensa, próximo da região do baço, né? Então, eu acho que as duas hipóteses mesmo que a gente pode pensar aqui é tanto de tumor neuroendócrino quanto de esplenose, né? Eu acho que o adenocarcinoma, viu, Marcos, já seria bem mais difícil, né? Acho que aqui já... verdade. Acho que aí já seria bem mais difícil. Olha só essa imagem aí, ó. Aqui está os cortes axiais da fase arterial agora. Olha lá. Ele aqui na fase arterial, bem semelhante ao que era na fase portal, né? Exatamente. Então, quer dizer, tem bastante circulação, né? Ou seja, a circulação é bem evidente. Pode continuar, Gessé. Então, o colega radiologista, ele laudou pequenos cistos hepáticos no segmento 5 e descreveu um nódulo sólido vascularizado com um foco de calcificação central medido 1,9 por 1,5 em cauda de pâncreas. Ele interrogou mais provavelmente um baço acessório e menos provavelmente um tumor neuroendócrino. Havia ausência de dilatação de vias biliares e do ducto pancreático principal. Aqui são 2 imagens de corte coronal em T2, ponderados em T2 da ressonância magnética que ele fez na topografia aí da lesão nodular sólida, e a ressonância não adicionou muito em relação à tomografia, né? Só descreveu mais precisamente a topografia da lesão na face inferior e posterior da cauda do pâncreas. Perfeito.
Com relação aos exames laboratoriais, os exames laboratoriais eram normais, né? Marcadores, alfa-fetoproteína normal, CEA normal, CA199 também, CA724 também. Chamava atenção a cromogranina A limítrofe, né? Ela era de 90, onde a referência era 93. Então, foi realizada no mês passado a ecoendoscopia. Durante o estudo setorial, pôde-se observar aqui a lesão nodular na cauda do pâncreas, né, com a calcificação central. Ao Doppler colorido, não se observava uma vascularização tão proeminente na topografia do nódulo, né? Na elastografia qualitativa, né, notava-se uma lesão aqui aparentemente mais rígida. E então por fim, foram realizadas biópsias ecoguiadas com agulha Procor aqui na última imagem apontada na seta. Aqui um videozinho rápido só para ver de forma dinâmica a lesão e a punção no estudo setorial gástrico. Aqui nós temos a lesão na cauda do pâncreas nodular com a calcificação central, a lesão bem delimitada, e aqui agora a punção ecoguiada com a agulha Procor de 20 gauge, só para ter uma visão mais dinâmica das imagens. E aí o histopatológico, né, foi o Dr. Fila que examinou o material, ele apontou uma proliferação epitelioide primária de baixo grau, né, não podendo afastar na histologia a neoplasia neuroendócrina. Se o Dr. Fila quiser comentar a histologia... Fila, fica bem à vontade, por favor. Eu queria perguntar antes, do ponto de vista ultrassonográfico, como é que vocês comparam a vascularização de um baço acessório e um neuroendócrino? Muito difícil, Fila, muito difícil fazer essa comparação. Realmente, a gente só coloca o Doppler e uma coisa que a gente percebe é que, em alguns casos, tanto de baço acessório quanto de tumor neuroendócrino, a gente encontra um Doppler positivo, tá? Alguns tumores neuroendócrinos maiores, né? Maiores, por exemplo, com 3, 2,5, 3 centímetros, a gente consegue identificar com maior precisão o Doppler positivo. Mas nas lesões pequenas como essa daí, realmente fica muito difícil. Realmente fica muito difícil, tá? Porque histologicamente o baço acessório costuma ser bem mais vascularizado que o neuroendócrino. Exato. Bom, para vocês compararem, o canto inferior direito são ácinos pancreáticos. Eu acho que isso é muito importante nas biópsias ecoguiadas, a gente usar um controle interno para referência, né? Já no meio do campo, esse material bem roxo, homogêneo, é a calcificação. Aí, Gessé, mais para o lado esquerdo, mais para o seu lado esquerdo. Esse material roxo, é isso? Isso. E bem à esquerda, esse acúmulo que dava bastante dúvida entre um acúmulo linfocitário, mas assim, está muito sólido, está muito agregado. Então, a gente chegou num limite aí. Eu acredito que as calcificações, às vezes, atrapalhem a histologia, né? Tanto para... Quem faz ecoendoscopia deve ter percebido que eu fiz uma punção longe do centro, mais para a periferia, né? Porque realmente se eu tivesse ido diretamente na calcificação central, a gente não teria tanto material. Então, por isso... E é uma lesão muito pequena, né? Sim. Isso é um caso assim que praticamente a imunistoquímica acaba ajudando muito, não é? Então, só para dizer do negativo, o CD8 ele marca as ditas células litorâneas do baço. Quer dizer, elas ficam no limite entre o sinusoide e a população linfocitária, não é? Perfeito. E a CD8 está negativo. Pode passar o próximo, por favor. Agora, olha a dificuldade, porque assim, o número de células positivas para a sinaptofisina muito pequena. Isso acontece, né? Muitas vezes o neuroendócrino não expressa totalmente a sinaptofisina ou a cromo, mas a distribuição na célula, junto à membrana, e depois esse padrão granular da cromogranina, e vocês veem que a histologia, às vezes, na imunistoquímica é bem melhor. Então,
o que está negativo, que é o núcleo azulzinho claro, principalmente lá na cromogranina, você vê que a distribuição é sólida, de padrão neoplásico, não de um baço acessório, né? Exato. E assim, o índice de proliferação baixíssimo, menor que 1%, quer dizer, isso daí é que faz o diagnóstico da neoplasia neuroendócrina, né? Minha pergunta, né? Fila, se o CD8, nesse caso, tivesse vindo positivo, você mudaria o diagnóstico para um cisto, para um baço acessório? A morfologia, no fim, aqui, principalmente aqui na imunistoquímica, né, o que está em negativo, azul claro, ela tem uma histologia própria do neuroendócrino, não é? Entendi. Eu acho que a gente não pode só... Então, o CD8 positivo precisa estar na posição esperada, né? Tá certo? Então, assim, não é porque algo seja positivo que você esquece a morfologia. Nunca é uma coisa ou outra, né? Isso é importante, viu, para vocês. Isso que o Fila está falando é muito importante, gente. O fato de dar uma prova imunistoquímica positiva não quer dizer muita coisa se ele não estiver na posição correta. Ou seja, a morfologia é muito importante, né, Fila? Eu acho que vale a pena reforçar isso, né? Não é simplesmente, a sinaptofisina positiva, a cromogranina positiva. Não, tem que estar no lugar certo e tem que aglomerar da forma morfológica correta, né? Você me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. Olha, por exemplo, aqui na sinaptofisina, entre os ácidos pancreáticos, a sinaptofisina é muito positiva, tá certo? Só que é isso, ela está no lugar da ilhota de Langerhans, né? Exato. Isso, tá certo? Então, sempre procurar olhar como é a distribuição. Então, a sinaptofisina positiva na célula normal do pâncreas, ela está distribuída de uma forma relativamente diferente em células maiores quando está no tumor neuroendócrino, né? E assim, além disso tudo, você não pode dissociar do achado ecoendoscópico, né? Então, quantas vezes a gente é obrigado a ligar para vocês? Escuta, qual é o achado? Por isso que eu perguntei dos vasos, né? Exatamente. Eu acho que não é possível dissociar o achado ecoendoscópico da morfologia histológica. Perfeito. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Ou o Gessé pode continuar? Eu acho que só para terminar, né, eu queria comentar que esse caso é um caso interessante. É um paciente médico e aqui o grande problema é a conduta que nós vamos tomar. Será que esse paciente, com esses achados, com KI67 tão baixo, uma biópsia efetiva, será que esse paciente tem que ser operado ou esse paciente pode ser controlado clinicamente? Eu vou ser bem sincero para vocês, a minha tendência hoje para pacientes com lesões menores do que 2 centímetros é tratar esse paciente clinicamente. Mas com certeza, como ele veio de um cirurgião, muito provavelmente ele vai ser operado, né? E aí a gente vai ver que são pacientes, como está aí descrito, a gente sabe que a correlação entre o achado cirúrgico e da ecoendoscopia hoje, com essas novas agulhas, está superior a 90%, né? Então, muito provavelmente não vai diferenciar muito, né? Aquela velha história do cirurgião de dizer o seguinte, mas eu peguei só um pedacinho da lesão, tal coisa, a gente não vê o todo, mas eu estaria bem tranquilo de fazer o controle desse paciente. Eu queria ouvir rapidamente se o Rodrigo tem algum comentário, né? Já porque eu acho que o comentário do Rodrigo nesse caso é um comentário interessante. A maior parte dos cirurgiões operaria, a maior parte dos oncologistas indicariam cirurgia. Esse paciente não tem que ser operado. Exatamente, exatamente. Esse é um conceito que a gente tem que começar a mudar. E eu acho que a ecoendoscopia tem fator relevante na mudança de conduta desses pacientes. Isso é fundamental. Por isso que eu apelo a todos os que fazem ecoendoscopia que devem realmente puncionar essas pequenas lesões para realmente demonstrar o achado, né? E fazer um diagnóstico imunistoquímico e sempre com a COR.
sempre com a cor. E é exatamente aquilo que o Marcos falou, não sei porque que existe mais agulha de 25 gauges e de 22 gauges, né? Eu acho que essas duas agulhas fazem parte hoje do museu da ecoendoscopia. Acho que não tem mais o que dizer em relação a isso. Celso, existem algumas, o Facu pode corroborar o que eu vou falar, porque ele também está me ajudando nisso. Existem algumas revisões sistemáticas sobre o assunto, a última foi de 2017, se eu não me engano, né, Facu? Todas, não tem uma única que indicaria, que considera que um grau 1 desse tamanho tenha que ser operado, não tem nenhum. Exatamente. Mas aqui no Brasil a gente vê muita gente que vai operar, sem sombra de dúvida, esse tipo de paciente, né? Agora vamos passar por um caso que é o caso clínico 2, não menos interessante do que o primeiro. Um caso, a gente pediu esses dois casos justamente por causa disso. São casos bem interessantes mesmo. Vamos lá, Gessé. Com relação ao caso anterior, eu tive acesso ao paciente, né? Já faz quase um mês que foi realizada essa ecoendoscopia. Ele está sendo acompanhado pela equipe de cirurgia do aparelho digestivo, que é uma equipe que atua na Santa Casa. E realmente eles estão reticentes com relação a operá-lo. Eles ainda estão discutindo, não decidiram a conduta operatória ainda. Foi o que o paciente me falou agora há pouco. Perfeito. Ele ainda não foi operado. Muito boa essa informação. Com relação ao caso clínico 2, a anamnese trata-se de um paciente também do sexo masculino, 57 anos, empresário, né? A queixa principal foi uma icterícia há cerca de 5 dias. Na história da moléstia atual, o paciente referia uma dor abdominal intermitente em hipocôndrio direito há cerca de 1 ano, principalmente após ingesta de alimentos gordurosos, que levou ele a mudar os seus hábitos alimentares por conta dessa dor. Há cerca de 5 dias, após ingesta de uma dieta gordurosa e de bebida alcoólica, ele evoluiu com uma dor abdominal em hipocôndrio direito contínua, associada a náuseas e vômitos e icterícia progressiva. Dessa forma, ele procurou assistência médica em outro estado, ele reside em outro estado, né, onde realizou uma colangio-ressonância magnética com diagnóstico de colecistopatia calculosa e coledocolitíase. Como esse paciente tinha acesso a uma equipe de cirurgia do aparelho digestivo aqui de São Paulo, né, ele foi encaminhado para a continuação da propedêutica e terapêutica aqui em São Paulo, inicialmente em outro serviço que não o 9 de julho. Nos antecedentes patológicos, ele referia um hérnia rafim inguinal esquerda há 5 anos e Covid-19 há 4 meses. Não fazia uso de nenhuma medicação de forma crônica, né? Com relação aos antecedentes familiares, ele afirmava uma mãe com história de neoplasia em sítio desconhecido, né, segundo ele, e óbito aos 65 anos. Um filho com história de pancreatite aguda que o levou a óbito aos 12 anos de idade. Uma filha, atualmente com 32 anos de idade, com história de pancreatite crônica, associada a adenocarcinoma em cabeça de pâncreas, que foi submetida a uma DPT com anastomose pancreática jejunal lateral há 2 meses, agora no mês de dezembro do ano passado. Nos hábitos e costumes, ele negava tabagismo e referia um etilismo esporádico. E no exame físico, ele estava consciente e orientado, ictérico, uma dor, a palpação profunda em hipocôndrio direito e a cicatriz operatória em região inguinal esquerda. Essas imagens são da ressonância magnética e da colangio-pancreato-ressonância realizadas no estado em que o paciente reside, no começo do quadro clínico que ele apresentou há cerca de 5 dias atrás. Então, podemos ver aqui cortes axiais ponderados em T2, né? Onde pode-se observar aqui a vesícula com a colecistopatia calculosa, a dilatação de via biliar colédico aqui no seu trajeto até nessa imagem aqui na topografia justa papilar. E aqui na imagem da colangio-pancreato-ressonância, pode ver a árvore biliar com dilatação intriextra, a litíase na vesícula, e essa imagem hipodensa aqui em terço distal de colédoco. Queria ouvir rapidamente Marcos, Raquel, o próprio Surjan, bem rapidamente, o que é que vocês acham dessa imagem? Bom, vamos dar... Bem, Celso. Oi, fala, Marcos.
Bem, Celso, com esse quadro clínico aí, a gente imagina que essa imagem, a possibilidade de ser cálculo, ou então uma lama biliar aí, que é uma coisa mais difusa, não está muito bem definida, né? Pode ser só lama biliar, enfim, com microcálculo. A possibilidade primeira é que a gente pensa isso aí. Perfeito. Raquel, alguma coisa diferente? Não sei se... Não, o quadro clínico lembrava mesmo com a lilitíase. Eu estou tentando ver se está... É difícil dizer se tem algo aderido à parede do colédoco, mas, num primeiro momento, pensaria em colédoco-litíase. Perfeito. Então, vamos lá, Gessé. Então, o radiologista laudou na ressonância realizada lá onde o paciente reside, uma colestolitíase sem sinais inflamatórios, a via biliar dilatada com colédoco de 12, com cálculos enfileirados em terço distal, medindo até 15 milímetros nessa soma, né? E adenomegalias no hilo hepático e portocavais de até 12 milímetros de aspecto inespecífico. E agora, com essas linfonodos megalias aí que foram... Pode mostrar a próxima, Gessé? Alguém pensaria em algum outro diagnóstico ou continuaria com o diagnóstico de colédoco-litíase? Marcos? Raquel? Celso, esse senhor aí tem uma história familiar, né, de filho, enfim. A gente tem que ficar sempre atento, né? Só para te dizer que é um senhor baiano, viu? Ah, é? Então, é verdade. Então, com essas adenopatias aí, tem que ficar atento. Vai ter que vai ter que abrir essa papila para ver, mas a gente vai ter que ficar atento a qualquer outra coisa aí, enfim. Perfeito. Vamos lá. Pode seguir. Ótimo. Com relação ao próximo exame, essas são imagens da tomografia computadorizada que o paciente fez após a chegada aqui em São Paulo. Quando ele chegou aqui em São Paulo para a continuação da propedêutica, ele foi internado em outro serviço que não o 9 de julho e foi realizada essa tomografia, o paciente se submeteu a essa tomografia. Aqui nós temos 2 cortes coronais sequenciais, né, da face portal. E aqui nesse corte coronal tem um aspecto bem similar ao aspecto que existia na colangiopancreatorressonância mostrada anteriormente. Qual foi o laudo, Gessé? Vamos lá. Aqui tem um videozinho que eu fiz da cortes tomográficos axiais, né, na fase arterial. Aí nós podemos ver a dilatação de via biliar intrahepática, vesícula dilatada e o colédoco aqui no seu trajeto até o duodeno. Exato. E aí o radiologista ele colocou essa imagem aqui como uma imagem-chave, né, que é um dos cortes finais desse vídeo que eu mostrei anteriormente, e apontou com a seta essa conformação aqui próximo à papila duodenal maior, no pâncreas, e ele descreveu a dilatação de vias biliares e vesícula distendida com conteúdo homogêneo, ele não descreveu a colelitíase, né? E essa imagem que ele apontou aqui com a seta, ele descreveu que havia uma área hipovascularizada e com realce tardio na cabeça do pâncreas, adjacente à papila duodenal, medindo cerca de 15 milímetros, que provavelmente corresponderia a um processo neoplásico na cabeça do pâncreas ali justa papilar, né? Uma lesão periampular. E também colocou como diagnóstico diferencial uma alteração inflamatória focal, mas frisou que era menos provável esse diagnóstico de alteração inflamatória. Bom, agora eu quero saber a opinião do Surjan, o que é que ele faria? Qual que é o manejo dele, qual o diagnóstico que ele pensaria com uma tomografia como essa? Eu já pediria direto uma eco para ser também avaliado a necessidade de papilotomia simultânea, no mesmo tempo. Então, assim, até a ponto do linfonodo que você estava dizendo, Celso, aquele linfonodo o que eles referem como espaço porto-caval é um linfonodo pericoledociano,
nesse volume, 1,2 centímetros, qualquer reação inflamatória hepática ou biliar inflamatória levam a essa linfadenopatia. Tá? Nesse tamanho, até que no momento não me assustaria, é um linfonodo que fica do lado do colédoco, bem na junção com o duodeno, no espaço porto-caval. Agora, esse é um exame que, o que está acontecendo, eu acho que causa confusão, é que as ferramentas utilizadas até o momento não estão conseguindo fazer com que a gente feche o diagnóstico. Então, eu prosseguiria na investigação, mas provavelmente discutiria com vocês para uma avaliação talvez simultânea de eco, para dar uma olhada nessa região, e já tratamento no mesmo tempo, se fosse indicado. Só tem um fator aí que eu não sei se o Gessé falou, que o CA199 desse paciente era de 48 mil, né, Gessé? É o próximo slide. Exatamente. Ardengue, só vou te fazer um comentário. Eu já tenho um spoiler desse caso, por isso que eu estou ficando mais quieto que você me contou. Mas, independente disso, estou tentando esquecer disso. Nesse momento, eu não vi menos... Eu vi algumas vezes, em casos de doença biliar litiásica, fazerem alterações nos exames tomográficos com linfadenopatia, e às vezes algumas imagens na cabeça do pâncreas que colocam em dúvida se tem uma neoplasia ou não, e na verdade eram cálculos impactados, né? Mas eu já tinha um spoiler desse caso, por isso que eu estou ficando mais quieto. Eu queria saber agora, por exemplo, com esse CA199, com essa tomografia, mostrando uma tomografia de um excelente serviço aqui de São Paulo, não é um serviço qualquer, dizendo que é uma neoplasia. E aí, Raquel e Marcos, vocês mudariam a conduta? O que é que vocês fariam? Celso, eu ia querer uma biópsia daquela lesão que eles viram. Então, Perfeito. Eu pediria uma ecoendo. Perfeito. Tem que drenar, né? Tem que drenar, porque ele... Celso. Pode falar, Marcos. Fique à vontade. Olha bem, cada vez mais eu estou convencido em que, quando o método de imagem não te ajuda ou te deixa em dúvida nessas lesões que causam colestase em uma área de, vamos dizer, 2, 3 centímetros aí na papila, colange distal, perto do pâncreas, tem que ter ecoendoscopia. E aquela ideia que a gente já tinha conversado de ter ecoendoscopia na sala de via biliar, de CPRE, é muito bom isso, entendeu? Aí é como o pessoal comentou, é ecoendoscopia depois de drenar. Função, se necessário, com eco. Perfeito. Vamos lá, então, Gessé. Eu queria fazer um comentário, vocês me corrijam se eu estiver errado. Claro. Sobre isso que o Marcos e a Raquel e você falaram. Eu acho que a charada desse caso é o seguinte: em que ambiente que você está? Então, assim, você poderia ter uma lesão na cabeça do pâncreas, causando colestase e causando uma litíase coledociana secundária. Como você pode ter um evento biliar primário? Eu já vi casos em que não foi realizada a ecoendoscopia nesse momento, se partiu só para drenagem, e na verdade tinha um tumor, só que depois que na hora que foi feita a CPRE e foi manipulado, foi muito difícil e demorou muito para se fazer o diagnóstico do tumor depois. Exato. Então, assim, a única opinião que eu daria nesse momento era assim, olha, se puder, antes de mexer nessa via biliar, avalia com a eco. Perfeito. Esse comentário aí é realmente o comentário que a gente quer que as pessoas tenham em relação a esse caso. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu queria reforçar um comentário do Surjan a respeito dos linfonodos peripancreáticos. Eu acho que existe ainda um raciocínio de que linfonodo aumentado em torno da via biliar é metástase. E no início da minha carreira, como não se biopsiava pâncreas, a primeira coisa que se fazia quando o patologista era chamado para uma congelação era biopsiar o linfonodo peripancreático. Queria perguntar para o Surjan quantas vezes ele viu metástase numa situação dessa. Eu posso dizer assim tranquilamente que em congelação esse linfonodo aumentado eu nunca vi metástase. É muito bem. Então assim, eu estou colocando isso que esse raciocínio tem que ser global, tem que ser holístico, né? Então, assim, é a primeira vez que eu vejo um cirurgião falando que linfonodo ao redor do pâncreas reage, né? Como junto a uma amidalite, por exemplo, né?
Dr. Fila, vou fazer só um comentário falando exatamente minha vivência. Quando eu estava no HC, muitas vezes a gente operava tumores de vias biliares, tá? E tinha aquele conceito que diga assim, a primeira coisa que você faz uma amostragem do hilo e congela, e se tiver linfonodo positivo no hilo, você aborta a cirurgia. Eu cansei de ver cirurgião entrando babando, rezando para um linfonodo desse vir positivo, para não ter que fazer cirurgias altamente complexas. A gente vê grandes linfonodos no hilo hepático, principalmente esse linfonodo que fica à direita do colédoco no espaço porto-caval. Estou falando de linfonodos de 2, 3, 4 centímetros. Eu nunca vi um positivo. Então, quando esses pacientes acabam evoluindo para uma doença mais avançada, seja uma neoplasia de via biliar, seja uma neoplasia pancreática, o que eu já vi algumas vezes, sim, começarem as metástases lá junto do tronco celíaco, e depois você acaba tendo o hilo bloqueado. Mas esse tipo de imagem que a gente tem aqui, desse gânglio aumentado, eu não conheço um paciente que não tem hepatite C, que não tivesse hepatite C, que não tem essa linfadenopatia. Um paciente que não tenha tido uma colecistite aguda, uma colecistite crônica calculosa, que não tem essa linfadenopatia. Essa cadeia linfonodal, eu nunca na minha vida vi positiva numa congelação, a não ser em casos que forem extremamente avançados, mas daí você já entra e tem aquele hilo hepático completamente bloqueado, e todos os exames de imagem pré-operatórios já mostraram grandes massas tumorais nessa região, mas eu nunca vi esse linfonodo positivo. Perfeito. Pode continuar, Gessé. Muito bom. Ok. Então, aqui nos exames laboratoriais, né, tinha uma bilirrubina total de 11,3, né, com um padrão de colestase, né, e um CA199, como o Dr. Celso falou anteriormente, de 48.963. Então, a ecoendoscopia foi realizada agora, no fim de semana, né, e antes da ecoendoscopia, já havia um agendamento para duodenopancreatectomia robótica para esse paciente. Então, quando o cirurgião viu o CA199 e esse aspecto na tomografia de um serviço de referência, ele agendou a duodenopancreatectomia e solicitou para o Dr. Celso fazer uma avaliação pré-operatória por ecoendoscopia. Estava marcada também uma CPRE para esse paciente, o cirurgião pediu para cancelar a CPRE e fazer apenas a eco pré-operatória, porque ele operaria o paciente no dia seguinte. Então, durante a ecoendoscopia, no estudo setorial em segunda porção duodenal, eu vou passar um videozinho rápido. Foi visto aqui o cálculo, né? O cálculo com a sombra acústica posterior, aqui justa papilar, na porção mais distal do colédoco, né? Promovendo uma dilatação do colédoco a montante. Vou passar novamente para quem não... Aqui o cálculo, já aqui a papila, e aqui o cálculozinho justa papilar fazendo a sombra acústica posterior e a dilatação do colédoco a montante. Aqui nessas imagens aqui do lado são o estudo setorial na primeira porção duodenal, no bulbo, que mostra, né, o tronco porta, a dilatação aqui do colédoco de cerca de 10 milímetros, e a vesícula do paciente na ecoendoscopia aqui repleta de um conglomerado de cálculo, né, uma massa dentro da vesícula realmente similar a cálculos, a fragmentos de cálculos. Então, após esse achado da ecoendoscopia, a equipe da cirurgia foi comunicada do achado e prosseguiu-se a terapêutica com uma CPRE. Né? Durante já na cateterização e durante a colangiografia, houve a saída de grande quantidade de secreção purulenta, né? Aqui está a primeira colangiografia que foi feita, com a imagem de falha de enchimento aqui no colédoco distal, bem similar ao que se via naquela imagem da tomografia de corte coronal que eu mostrei anteriormente e também da colangiopancreatorressonância. Durante a varredura das vias biliares, né, houve a saída justamente do cálculozinho amarelado que foi visto lá impactado na papila durante a ecoendoscopia.
E aqui a colangiografia de controle sem nenhuma falha de enchimento após a varredura da via biliar. Por conta da colangite, né, da grande quantidade de secreção purulenta, optou-se por lavar a via biliar no fim do procedimento. Houve também uma cateterização do ducto cístico, injetou-se um pouquinho de contraste na vesícula para ver esse conteúdo dentro da vesícula e promoveu-se a lavagem tanto da via biliar como aqui do ducto cístico. E após a lavagem no ducto cístico, ocorreu a saída de grande quantidade de debris, né, enegrecidos para a luz do adenal. Aqui um pequeno vídeo mostrando a varredura, né, da via biliar após a lavagem do ducto cístico com a saída desses debris enegrecidos. E, por fim, por conta desses achados da colangite, né, foi optado, por fim, no término do procedimento, a colocação de uma prótese biliar plástica transpapilar, encerrando a CPRE do paciente. Na evolução do caso clínico, após a CPRE, o paciente evoluiu sem sinais de complicação após procedimento. No dia seguinte, ao invés de ser submetido a uma duodeno-pancreatectomia, o paciente foi submetido a uma colecistectomia videolaparoscópica. O inventário da cavidade foi sinais de colecistite aguda e ausência de lesões tumorais. E os controles, né, logo no primeiro pós-operatório da colecistectomia e segundo dia pós-CPRE, as bilirrubinas com grande queda de 11 para 4,2 e também em queda as enzimas canaliculares. Exatamente, é isso aí mesmo. Eu acho que esse é um caso extremamente elucidativo e que mostra, né? Nós temos na literatura alguns relatos de duodeno-pancreatectomia esse é também um pseudotumor que não foi relatado, né? Pancreático, que mostra o seguinte: às vezes você tem um cálculo impactado e esses pacientes às vezes formam pequenas fístulas e formam um edema da região da cabeça do pâncreas. E existem relatos na literatura de, por exemplo, duodeno-pancreatectomias submetidas nesses pacientes com massa na cabeça do pâncreas e que, na verdade, eram cálculos impactados no colédoco distal. Não são poucos os casos descritos na literatura, não, como isso, tá? Então, cabe bem essa frase aí que o Gessé colocou aí, que é uma frase interessante, mostrando que realmente a gente tem que usar mão. Eu acho que esse caso ensina a gente o seguinte: é que nós temos que usar mão de todos os artifícios possíveis e imagináveis para fazer o diagnóstico. E realmente o Marcos falou uma coisa que eu falo há muitos e muitos anos, que é, na dúvida dos exames de imagem, ressonância, tomografia, ultrassom, você tem que fazer a ecoendoscopia para tentar elucidar. Isso é de fundamental importância. E a biópsia nos ajuda muito em relação a isso. Então, eu queria saber, queria ouvir os últimos comentários, né? Por favor, fiquem bem à vontade. Se alguém tiver algum comentário para fazer, fiquem bem à vontade. Marcos, Raquel, Humberto. Oi, Jerusa. Jerusa. O comentário que a história muito desse paciente, né? É uma história, além de triste, é muito... nos leva muito a pensar em lesões neoplásicas, né? Porque ele tem uma história prévia, familiar, e é um paciente que é só para lembrar que a gente não tem que ter medo, como o doutor Fila e o Surjan falou, de nem linfonodos e nem CA19-9 aumentado, porque isso é muito visto em colestase, né? Em processos inflamatórios. Então, a gente tem visto muitos pacientes com essa história familiar e com esses achados irem direto para a cirurgia. Então, a gente tem muitas lesões que aumentam o CA19-9, a gente tem lesões intrapancreáticas, pancreatite crônica, pancreatite autoimune com CA19-9 lá para 60 mil, e o paciente teve CA19-9 60 mil. Lembro muito bem desse paciente. Então, é uma coisa que leva realmente a nos pensar em uma aula que o senhor mesmo fez, né? Que, assim, qualquer lesão pancreática deve-se fazer ecoendoscopia,
E no final foi uma briga de cirurgião com o senhor, mas a resposta é sim, né? Qualquer lesão pancreática deve ser, porque é muita coisa que a gente não fecha diagnóstico e o paciente vai para a cirurgia com alto risco e acaba tendo uma complicação do procedimento dele que resolveu praticamente a vida dele, né? Exatamente. Ô, Celso, Fala, Marcos. Para encerrar também, eu gostaria de... Bom dia a todos. Aqui o Covid está lá em cima, né? A Aliança e São Rafael já suspenderam os exames eletivos, né? E, mais uma vez, a importância da endoscopia em uma unidade de endoscopia digestiva, né? Tem que ter, né? É algo, assim, extremamente importante. Tem que ter uma unidade, tem que ter ecoendoscopia em um serviço bom de endoscopia digestiva. Isso aí não tenho mais dúvida. Bom dia a todos aí. Vamos trabalhar um pouquinho só hoje. Um abraço. Tchau. Raquel, tchau. Então, Raquel. Achei muito bacana esse caso, realmente. Volta e meia, nós nos deparamos com situações, principalmente com cálculo impactado em papila. Foi o que você falou, é bem isso. Eu só faria diferente, talvez, nesse caso, seria a não colocação de prótese biliar. Se eu drenei bem, era um cálculo relativamente pequeno, não teve uma grande manipulação, mesmo o paciente com colangite. Talvez fosse a única coisa diferente, não que eu acho que seja inapropriado colocar, mas eu acho que eu não colocaria. Se eu tive uma facilidade em retirar a pedra, era uma pedra única, eu não colocaria prótese plástica, só isso. Eu vou justificar a colocação da prótese plástica da seguinte forma. Como a gente, realmente, pela ecoendoscopia, eu vi um edema de toda a parede do colédoco e a vesícula também com um edema, parecia ser sinais de colestite aguda, né? Quando eu cateterizei o cístico e entrei com o fio guia lá dentro, eu comecei a tirar muito barro biliar. Aí eu fiquei realmente preocupado, né? Falei... De ter mais cálculo que pudesse passar em maior quantidade e realmente eu, por exemplo, já vi casos depois de uma remoção de cálculo como essa, o paciente tem que ser reabordado imediatamente 12 ou 24 horas após. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou deixar... Como eu sabia que ele ia ser operado depois, né? Porque eu conheço os cirurgiões que trabalham comigo, né? Eles já operam rapidamente, não tem essa coisa de ficar esperando 24, 48, 72 horas. O cirurgião está aqui para me dizer. Eles falam, bom, se você fez uma boa drenagem, eu já vou remover a vesícula. Aí eu peguei, seguro morreu de velho, né? Eu falei, deixa eu deixar uma prótesezinha aqui, tranquila, por isso que eu deixei a prótese. Mas eu concordo com você, eu fiquei muito em dúvida também em colocar prótese ou não. Isso é uma coisa que eu fiquei realmente em dúvida. Celso, fala, Marcos. Uma coisa que eu chamo a atenção aos nossos residentes. Está com dúvida de botar prótese ou não? Bote. Exatamente. É isso mesmo. Porque Humberto... é melhor depois tirar. Exatamente. Okay. Exatamente. Um abraço. Humberto. Bom, Celso, na verdade é só para complementar, já foi bem esgotado o assunto. Como a gente não tinha ecoendoscopia aqui, eu já fui muito paciente para fazer a CPRE que com diagnóstico de cálculo de tumor, que na verdade era cálculo. Não é, como você falou, não são poucos casos, não. Então, exatamente, é isso aí. Bom, gente, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrando que hoje é o último dia do GCE, né? Da Elisa e do Facundo. Foram residentes excelentes. Eu tenho que agradecer também a participação de vocês, todos vocês. Eu acho que vocês fizeram apenas crescer essa reunião. Acho que vocês entenderam bem o recado. Eu acho que todos aqui estão bem satisfeitos com aquilo que vocês apresentaram. E agora a gente vai passar, né, para os dois residentes que estão aqui, um outro residente que vem do Paraguai também, e um outro que está tentando vir, que é do Paquistão. Então, nós teremos 4 residentes, um do Paquistão, do Paraguai, 2 brasileiros. Os 2 brasileiros estão aqui, né, que é o Alex Ingold e o Tarek, né? O Tarek Omai. Então, eu vou ter aqui uma entifada, né? Vários árabes aqui, né?
para compor o nosso grupo aqui. Realmente, eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Espero que vocês participando. Sempre lembrando que todas essas reuniões são gravadas, elas ficam no YouTube. Então, por exemplo, Raquel, se algum residente seu, algum residente do Marcos quiser assistir, é só entrar no canal, tá? Pode assistir a reunião, por exemplo, essa brilhante aula que a Elisa deu, e todas as outras estão lá, bem elucidativas. Então, eu quero agradecer mais Celso? uma... Oi, fala, Marcão. Não, eu quero dizer assim, dar os parabéns aos três. Realmente, durante esse período que eu passei, a gente sentiu a qualidade dos residentes, da apresentação, a habilidade em apresentar, né? E residência médica, Celso, sempre foi algo presente em minha vida, né? É por isso que hoje, cada vez mais, eu venho aprendendo, apesar dessa nossa idade, né? A gente sempre aprende com os residentes, né? E se sente mais jovem, né? Não é à toa que eu casei. isso. Ó, Celso, não é à toa que eu casei com a ex-residente minha, né? Enfim. Um abraço. Exatamente, um abraço. Um abraço. Tchau. Um comentário, Celso. Oi, fala, rápido. Primeiro, nesse período que eu estou participando dessas reuniões, eu agradeço a vocês o quanto têm aprendido. Esses três colegas, Elisa, Gessé, Facu, eu adorei estar próximo deles nesse período, aprendi muito com eles, e para mim eles se tornaram mais do que colegas, mais do que colegas de profissão, se tornaram amigos. São três pessoas que eu desenvolvi maior respeito, a maior admiração nesse período. Eu fiquei muito feliz com todas as apresentações que eles fizeram, ficou muito claro a dedicação deles, e a gente vai estar sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem, e acho que eu agradeço muito esse contato com vocês nesse período que eu tive junto com vocês aí, que vocês me ensinaram muito, apresentaram coisas muito legais, e não tenho dúvida do sucesso dos três. Nós é que agradecemos, Surjan, a sua presença aqui, a presença do Fila, a presença do Marcos Clarencio, da Raquel, do Humberto, e todos da Jerusa, só engrandecem a nossa reunião. Eu sempre falo o seguinte: vocês, por favor, podem passar para os outros colegas essa reunião. Acho que essa reunião, quanto mais pessoas entrarem na reunião, mais interessante fica, porque realmente nós temos uma dificuldade no Brasil muito grande em relação à pancreatologia. Não há médicos que fazem profundamente a pancreatologia. Eu falo isso há mais de 20 anos. E essa é uma tentativa que eu tenho feito. O Marcos Clarencio sabe da minha tentativa em relação à SOBED. Hoje eu estou muito mais ligado à CIED, né? Então, a gente tem feito esse tipo de reunião, porque esse tipo de reunião nos ajuda a esclarecer uma das maiores dificuldades, um dos maiores dilemas da medicina, que é o tratamento das doenças pancreáticas. Então, por isso que eu que tenho que agradecer a presença de vocês, que realmente tem incrementado cada vez mais, né, essa reunião. Então... Queria desejar muito sucesso aos meninos, e se vocês me permitirem, eu queria copiar a última frase de um professor japonês no meu estágio lá, que no nosso meio, principalmente aqui na região ocidental, o médico assistente do paciente, ele simplesmente distribui pedidos e cartas para os especialistas e depois ele os recolhe na forma de resultados. E em nenhum momento há troca de informações precisas entre eles, apenas cartas. E isso daí limita muito a forma de abordar de forma multidisciplinar um paciente. Então, o que esses meninos promoveram ao longo deste ano, acho que foi de um valor imenso. Eu queria destacar aí a gentileza do Gessé de me trazer um reconhecimento, né, bem regional. É mais do que reconhecer o Fila, sabe? Eu acho que é reconhecer a importância da patologia numa atividade multidisciplinar. Isso não faz parte da nossa cultura, né? Então, eu fico feliz pessoalmente, mas eu acho que esta reunião, na medida em que a patologia é valorizada,
ela se transforma numa reunião de world class, né? Exatamente. Isso, e, de novo, não é por minha causa, é por conta de entender a importância da multidisciplinariedade, né? Exato. É isso mesmo. A gente não pode mais se dar o luxo de ficar trocando cartinhas entre os especialistas, né? A interação tem que ser efetiva. Então, eu queria agradecer muito, parabenizar, falar para eles que empreender é tomar risco com resiliência, que o começo é difícil, mas para não desistirem e manterem a expectativa de que eles vão ter um futuro brilhante. Eu agradeço muito. Obrigada a todos. É isso aí, gente. Então, vamos lá. Parabéns aos três. Parabéns aos três. Muito sucesso. Sim. Espero vê-los continuamente aqui, né, Celso? Exatamente. Eu acho que vocês devem continuar mesmo. E lembrando mais uma vez, Raquel, pede para o seu residente, se ele quiser apresentar aqui o trabalho dele, acho que seria extremamente interessante, né? Você só me avisa no coisa quando ele quer apresentar, porque eu acho que é um caso extremamente interessante a gente ver isso. Bom, gente, a gente já está com o tempo esgotado, então eu quero agora dar um tchau para vocês e uma boa semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? Só que agora sob nova direção, né? Alex e Tarek. Um abraço, gente. Abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.